facilitar aqui, tá? A explicação e a resolução. Eu vou fazer a leitura de cada questão, tá certo? Quem quiser participar, se você quiser dizer o gabarito, seja no chat, seja no áudio, participa aí, por favor, não tem problema. Muito pelo contrário, né? Vai ser muito bom, tá? Eu vou tentar fazer o seguinte, sempre em cada questão eu vou fazer um comentário da matéria no ponto que é importante, tá certo? Se eventualmente ainda ficar alguma dúvida, se manifestem, seja por chat ou seja aqui por áudio na tela principal. Então vamos começar aí, tá certo? Bom, uma questão do CESP de 2018 para procurador do município. Conforme regras de interpretação da Constituição, julgue o item subsequente relativo à autonomia municipal e intervenção de Estado em município. Então, assim, você observa que o enunciado ele já te encaminha, né? Assim, você já vai pensando, bom, aqui a gente vai falar da autonomia do município. Se fala em autonomia, eu nem li ainda a questão, mas se fala em autonomia, você já vai, a tua concentração, tua mente já vai procurando, né? Peraí, para que um ente federativo, no caso, o município, ele tenha autonomia, é necessário que essa autonomia esteja inserida numa tríplice capacidade. Então, se fala em autonomia, o ente tem que ter auto-organização, autogoverno e auto-administração, tá? Então, vamos lá. No âmbito de sua jurisdição, compete ao município a fixação do horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, uma vez que se trata de assunto de interesse local, tá? O que você vai se preocupar aqui nessa questão, tá certo? Competência, o município ele tem competência administrativa e ele tem competência legislativa, tá certo? Então, quando você observa o artigo 30 da Constituição, compete aos municípios, primeiro, legislar sobre assunto de interesse local. E o horário de funcionamento do seu comércio é, sim, um interesse de natureza local. Eu até, durante as aulas, quem assistiu às aulas, lembrará, até citei um caso que eu mencionei, um julgado pelo Supremo Tribunal Federal, em que Secretaria de Segurança, foi até um caso que aconteceu no Maranhão, Secretaria de Segurança Pública editou uma norma determinando que os bares da região metropolitana de São Luís não poderiam funcionar após as 2 horas da madrugada, né? E ali, naquela oportunidade, o Supremo declara a inconstitucionalidade dizendo que o Estado não podia fazer isso. Por quê? Porque determinar o horário de funcionamento do comércio é um assunto de interesse local. Estou só puxando para que vocês lembrem que todos os assuntos aqui foram tratados nas nossas aulas pretéritas, com exemplos, com teoria, tá certo? Pessoal, nessa primeira questão, eu só gostaria de chamar a atenção de vocês sobre um ponto. Um ponto. Então, se você tiver com seu caderninho ao lado, quiser anotar uma observação, vale a pena essa observação, tá certo? Porque pode aparecer em muitas questões, enfim, pode aparecer aí em outras questões e causar uma confusão, tá? Logicamente, essa é uma pergunta que seria uma questão de um nível bem mais elevado, tá certo? Que é o seguinte, acabamos de ver na questão lá sobre assunto de interesse local, é competência do município. Eu só botaria uma observação, tá? Que horário de funcionamento dos bancos, tá certo? Ele não se restringe. O município determina o horário do funcionamento do seu comércio. Isso vai influenciar o horário de funcionamento das instituições bancárias? Não. Por quê? Porque os bancos estão inseridos dentro do sistema financeiro nacional. E o sistema financeiro nacional, quem vai determinar o horário de funcionamento, tá certo? Para empresas que se compreendem dentro do sistema financeiro nacional,
será a União. Tem até uma súmula do STJ, que, se eu não me engano, é a súmula 19, que fala que compete à União, tá certo, deliberar acerca do horário de funcionamento das instituições financeiras. Então, por força da inserção do banco dentro do sistema financeiro nacional. Então, muito claro, essa questão ela é praticamente letra de lei, né, porque ela fala de que se trata de assunto local, então é você fazer a relação estabelecimento comercial, tá, horário de funcionamento, interesse local, logo a competência, tá, é dos municípios. Se quiser fazer a Constituição, o artigo 30, inciso primeiro, compete aos... Ainda nesta mesma toada, né, assim, questões de 2018, 2019 são questões mais recentes, porque poucos certames nós tivemos após 2020 por força da pandemia, né? Ah, maravilha, obrigado, Edson. Pergunta excelente. Bacana, eu ia até falar e esqueci. Se você não fala, o perfeito. O horário. Agora, tudo mais relativo à questão da instituição financeira, eu vou até além do que você perguntou. Tempo de espera em fila, tá? Mas colocação de bebedouros ou sanitários, tá certo? Tudo isso aí o município teria, sim, competência para fazê-lo, tá bom? Então, tá perfeito, perfeito. Obrigado aí por essa participação e que acrescentou, tá certo, a nossa temática, tá bom? Então, vamos lá. Da segunda questão, né, ainda na mesma toada, da capacidade de auto-organização municipal decorre a constatação de que o Estado-membro não pode ingerir na autonomia organizatória do município, o que confere, inclusive por meio de lei orgânica, sem necessidade de anuência do respectivo governo estadual. Isso aí, tá certo, pessoal? Quem tentou fazer certo ou tá errado? Alguém tentou? Vamos lá. Certíssimo, né? Certíssimo. Aqui está falando da auto-organização do município, tá certo? Está falando da auto-organização do município, certíssimo. O município se auto-organiza como? Quando ele se normatiza, a partir do momento que ele se rege, tá certo? Pelas suas normatizações, ou seja, pela sua lei orgânica e pelas suas leis municipais. Aí é de se questionar, é de se indagar, né? Pessoal, o município, ele se auto-organiza, ele precisa de autorização do Estado, o que a questão fala, né? De anuência, de concordância do Estado. Não, porque há uma auto-executoriedade nos seus atos, ele não precisa ali de autorização do Estado. Obviamente, as legislações municipais, né, elas não podem invadir competências estaduais e competências federais dispostas na Constituição. Mas fora isso, tá tudo certo. Então, tranquilo isso aqui. Essa auto-organização se dá o quê? Por meio da sua lei orgânica, né? Tá certíssimo. Sem a necessidade de anuência do respectivo governo estadual. Vocês já imaginaram o município ter uma legislação e, para isso, precisasse de autorização do Estado? Não haveria autonomia, né? Não haveria autonomia. Então, vamos pegar agora aqui uma questão também do SESP, do Tribunal de Justiça da Bahia. Vamos lá, vamos ver aqui, alguém tentou fazer, vamos lá. A respeito
respeito da organização do Estado brasileiro, da intervenção e da administração pública, julgue o item a seguir. Não só o desrespeito aos chamados princípios constitucionais sensíveis inseridos na Constituição da República permite a decretação de intervenção dos estados nos municípios. Também a afronta a princípios da Constituição Estadual é pressuposto constitucionalmente previsto para essa intervenção. Vamos lembrar algumas coisas aqui dessa questão que foram trabalhadas em aulas pretéritas. Tá? Princípios constitucionais sensíveis. Princípios constitucionais sensíveis. O que é mesmo os princípios constitucionais sensíveis? Princípios constitucionais sensíveis, pessoal, são aqueles princípios que foram definidos, tá certo, pelo jurista saudoso, já falecido, Pontes de Miranda, como um núcleo, tá, fundamental, que, se desrespeitado, pode ensejar intervenção federal. E é uma intervenção muito peculiar. Por quê? Porque para ocorrer essa intervenção, quando há violação dos princípios sensíveis, vamos colocar, como a questão fala em duas violações de princípios sensíveis, vamos fazer um duplo desdobramento. No primeiro caso, quando há violação aos princípios constitucionais sensíveis da Constituição Federal, é um procedimento muito peculiar. Por quê? Porque o Procurador-Geral da República, tá? O Procurador-Geral da República, ele vai ingressar com uma ação interventiva, ok? Com uma ação interventiva, provocando o Supremo Tribunal Federal para, se o Supremo julga procedente, dar o provimento para requisitar a intervenção da União no Estado violador aos princípios constitucionais sensíveis. Onde é que está mesmo localizado os princípios constitucionais sensíveis, gente? No artigo 34, inciso 7º, que eu pedi para que vocês sublinhassem, né, essa expressão ali do artigo 30, incluísse ali, fizesse uma anotaçãozinha ao lado, porque como eu chamei a atenção de vocês durante a aula, isso cai em prova, né? Isso cai em prova. Então, vamos lá. Não só o desrespeito aos chamados princípios sensíveis inseridos na Constituição da República permite a decretação de intervenção dos estados nos municípios. Também a afronta a princípios da Constituição Estadual é pressuposto constitucionalmente previsto para essa intervenção. Pessoal, é o seguinte, percebam, eu falei na aula para vocês que os estados, quando eles editam suas constituições estaduais, eles estados, também fazem o quê? Podem editar princípios sensíveis na sua Constituição. Então, se você pegar a Constituição do Estado do Ceará, lá também existem princípios constitucionais sensíveis, tá certo? Na Constituição do Estado do Ceará também tem, seguindo simetricamente o que acontece no plano federal, tá bom? Só que, obviamente, o procedimento é um pouquinho diferente para solicitar intervenção. No caso, se no âmbito federal é o Procurador-Geral da República, no âmbito estadual será quem? O Procurador-Geral de Justiça. Quem é mesmo o Procurador-Geral de Justiça, que a gente falou em aulas anteriores, é a mais alta autoridade do Ministério Público Estadual. Tá certo? Portanto, seria o chefe do Ministério Público Estadual, o Procurador-Geral de Justiça. Ok? Então, se há violação nos princípios sensíveis da Constituição Estadual, tá? É o pressuposto também previsto para essa intervenção, tá bom? Logo, aí o gabarito dessa questão é a letra C. Letra C, desculpa, é certo. Certo. Tá certo. Bem, vamos aqui para a quarta questão. Acerca
da organização do Estado, julgue o item subsecutivo, né? Que compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial e financeiro. O que vocês marcaram aí, pessoal? Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial e financeiro. Essa questão aqui, ela se insere naquela matéria que nós estudamos sobre a repartição de competência, né? Nós temos duas técnicas de repartição de competência. Nós temos a repartição horizontal e nós temos a repartição vertical. Repartição horizontal, o que é mesmo? É aquela técnica de competência estanque, fechada. Porque cada ente na sua. O ente tem competências privativas, né, administrativas e legislativas, que só ele atua. Só ele atua. Isso é a repartição horizontal. Como é que você reconhece essa repartição horizontal? Já vimos isso inúmeras vezes. Tá? Repartição horizontal. Você vai observar as competências da União. Se você olhar o artigo 21, tem competências enumeradas administrativas da União. Olha lá. Ok? Competências enumeradas da União. No 21, administrativas. Tá certo? No 22, legislativas. Tudo enumerado. Aí você vai lá para o município, artigo 30, inciso 1º e 2º, enumeradas competências legislativas do município. E do inciso 3º ao 9º, administrativas. Tá certo? E os estados, professor, é aquela competência o quê? Subsidiária, que não é da União, que não é do município, sobra para o estado. Mas observe, a competência ela é fechada. Por quê? Porque cada ente fica na sua, como eu acabei de citar. E você tem a outra, que é a repartição vertical. Na repartição vertical, os entes eles vão atuar de forma comum, conjunta, e legislativamente eles serão até concorrentes. Essa concorrência dar-se-á da seguinte forma: um ente, que no caso, pela Constituição, é a União, editará normas gerais, e os estados podem o quê? Suplementar a legislação federal no que couber, tá bom? Então, essa questão envolve que você tenha esse conhecimento, ok? E aí, como acontece em quase todas as questões sobre esse assunto, o examinador, ele acaba misturando as duas competências, que é para saber se você sabe distinguir, né? E aí, o colega Erison, aqui, ele já foi perfeito, ele foi cirúrgico, né? Se você observar, vamos lá, compete privativamente à União legislar sobre direito civil e comercial. Perfeito. Compete à União legislar sobre direito civil e comercial. Só que quando joga o financeiro, a competência ela é o quê? Concorrente. A competência é concorrente, ok? Então, se você coloca o financeiro, já não é mais privativamente a União legislar sobre, tá certo? Não é mais privativamente, porque tem uma matéria que não é de competência privativa, e tem uma matéria, como bem colocou aqui no nosso chat, o colega Erison, é uma matéria de cuja competência ela não é privativa, e sim concorrente. Esse é o erro, tá? Então, se você quiser, você circula lá o financeiro e puxa até uma setinha, tá? E coloca lá, ó, isso aqui é competência concorrente. Artigo 24, né, que o colega falou aqui, no inciso 1º. Ok? Bom, vamos aqui para a questão seguinte. De defesa e proteção do consumidor, julgo e subsequente. Pela Constituição Federal de 81, a competência para legislar em matéria de produção e consumo, responsabilidade por danos causados ao consumidor e a proteção à saúde é
exclusiva da União, não cabendo em tais matérias a competência legislativa dos estados e municípios, né? Bom, pessoal, essa aqui, quando você já fez uma leitura prévia dos artigos relativos à competência, ela acaba não ficando complicada. O problema de uma questão dessa é se na hora te dar um branco, tá, a respeito daquelas matérias de competência concorrente e de competência privativa, tá bom? Porque, por exemplo, consumo, que é o direito do consumidor, envolvendo aí a produção, consumo, a responsabilidade civil por danos causados ao consumidor, né? Proteção à saúde, que inclusive é um tema que está em voga, está muito em voga por força da pandemia. O enunciado ele vai numa linha, aí ele coloca uma palavrinha-chave que já mata a questão. Ele fala assim, ó, que é competência exclusiva da União. Exclusiva. Pronto. Isso matou a nossa questão aí, tá certo? Isso tornou errado o enunciado, tá certo? Tornou o enunciado errado, porque não é competência exclusiva da União. Se a matéria relativa ao direito do consumidor, ela é de competência concorrente, a proteção à saúde, por exemplo, é uma competência comum também aos entes federativos, tá? Se você dá exclusividade para a União, matou, porque não é isso que a Constituição fala, né? A Constituição diz que se trata de matérias cuja competência é concorrente. Então, o erro está aí no exclusivo da União, sendo a quinta questão, portanto, errada, tá? Então, vamos seguir aqui na sexta questão. Acerca da competência dos Estados membros da Federação e da intervenção estadual nos municípios, julgue o seguinte item. Aos Estados-membros são reservadas as competências administrativas que lhes são expressamente conferidas pela Constituição, restando à União e aos municípios, na área administrativa, todas as competências que não forem dos Estados. Tá certo? E aí, essa questão aí, pessoal? Isso é uma questão tranquila, né? Vocês colocaram certo ou errado? Isso é uma questão tranquila, bem tranquila para fazer. Durante essa nossa revisão mesmo aqui, eu já dei algumas pistas a esse respeito, né? Isso, Carla, muito bem. Errado, tá errado. Isso aqui tá errado. Por quê, pessoal? Porque aqui, né, houve uma inversão, tá certo? Ó, olha a inversão aqui. Exatamente, Carla, exatamente. Teve uma inversão, né? Ó. Aos Estados-membros são reservadas competências administrativas que eles são expressamente conferidas pela União. No caso, aqui isso aqui seria a União, né? A União são reservadas competências administrativas, né? E aí não pode ser restando à União e aos municípios competências que não forem dos estados. Aqui coloca como se só os estados tivessem competência. E o que não fosse competência dos estados era o que sobrava para a União e para os municípios. E não é assim que funciona, né? Como é que funciona? No âmbito da repartição horizontal de competência, como é que funciona? A União tem as suas competências enumeradas. Que competências? Administrativas, legislativas. Artigos 21, 22. Os municípios competências administrativas e legislativas enumeradas. Artigo 30, inciso 1º e 2º, competências legislativas. 3º ao 9º, competências administrativas. Pronto, está aqui. Eles têm competências enumeradas. Pá, enumeradas. E o que não está no âmbito das duas competências é o que sobra para os estados. Então, os estados é que vão ter essa competência remanescente, ou, se você quiser chamar, de subsidiária também, tá? Então, isso fica muito claro. Até porque, se você olhar os artigos sobre os estados, que é o 25, o 26, o 27 e o 28,
você não vai ver essa enumeração de competência como você vê para a União e para os municípios. Então, daí ficaria fácil você até tirar isso com base na própria Constituição. Então, vamos lá aqui agora. Essas questões aqui, pessoal, do Senado Federal, tá? Essas questões aqui para o Senado, para a Câmara, embora elas sejam questões mais antigas, elas sempre são questões muito bem elaboradas, porque esses certames, eles são muito... eles têm uma concorrência muito grande, tá? Por causa da questão da remuneração, dos órgãos, né? Então, eles são sempre certames, assim, de concorrência bem pesada, né? E aí, esses são certames cujas provas são bem elaboradas, ainda que a despeito do ano, tá? Aqui da prova. Vamos lá. Supondo que, devido aos esforços de um grupo de parlamentares liderados pelo senador mineiro João Xavier, o estado de Minas tenha sido desmembrado. E na região que tradicionalmente é chamada de Triângulo Mineiro, tenha se formado um novo estado federal, batizado como Triângulo, com a sigla TR. E supondo também que no momento da criação do novo estado, a região abrigava, supondo que a região abrigava metade da população originária de Minas Gerais. Com base nessas informações, vamos julgar aqui o item. Para que a criação do novo estado tenha seguido os moldes constitucionalmente previstos, a lei complementar de desmembramento precisaria ter sido aprovada mediante referendo pela maioria dos eleitores inscritos em sessões eleitorais do Estado originário de Minas Gerais. Só, essa é uma questão tão bem elaborada, né? E assim, eles colocam um texto tão grandão para que você responda a questão, que quando você chega no item, você chega mesmo na questão, já está cansado, você leu todas aquelas informações, né? Essa questão, ela fala sobre aquelas matérias, né, do artigo 18 e seus parágrafos. Lembram que o artigo 18 tem 4 parágrafos, né? O artigo 18, caput, fala da organização política administrativa da República Federativa do Brasil e quais são os entes, ok? Já eu falo, Carla, já. Eu só vou, como eu estava falando aqui no começo da aula, eu vou só dar uma explicaçãozinha assim, teórica, né, sobre cada questão, aí eu chego na resposta já, tá bom? Então, seguinte, o artigo 18, os 4 parágrafos, né, essa questão ela aborda aqueles parágrafos do artigo 18, né? Lembrar o parágrafo 1º, que fala da Brasília como capital federal, lembrar que o parágrafo 2º fala que os territórios federais integram a União, portanto, não são autônomos, integram a União. E aí o parágrafo 3º fala do processo de criação dos estados, tanto criação, né, como também o desmembramento, incorporação, e o parágrafo 4º sobre criação, desmembramento, incorporação de municípios. Então, vamos relembrar qual é o caminho procedimental para a criação de novos estados no Brasil. Qual seria o caminho? Tá? Primeiro, pessoal, o primeiro passo é conseguir a aprovação de uma consulta à população sobre a criação. Tá? O primeiro passo é esse. Então, como é que seria isso na prática? Imaginem aqui um deputado, tá, do estado do Ceará, por exemplo, podem escolher um ao acaso, um que você tenha votado na última eleição, né? Então, você imagina que esse parlamentar, ele encaminha um projeto, tá certo, para a elaboração de um decreto legislativo. Por que um decreto legislativo, professor?
porque é o decreto legislativo que vai convocar plebiscito e autorizar referendo, os termos da Constituição, artigo 49, inciso 15, que a gente ainda vai até ver pós-prova esse assunto aí. Então, o primeiro passo é esse, tá? O parlamentar, ele vai, através de um texto de assinaturas, encaminhar um projeto do decreto legislativo. Se o decreto é aprovado, vai ter a convocação e aí a consulta à população. Qual é essa consulta? E aí eu já estou aqui já matando a questão, né? Que a Carla aqui muito bem falou. A consulta seria plebiscitária. Pessoal, se bater alguma dúvida para você na hora da prova, tenta. Eu fiz isso para aprender isso pela primeira vez na vida. Eu vou até colocar, eu vou escrever propositadamente errado aqui no chat, tá? Mas é porque se bater um branco, isso aqui ajuda, tá certo? Eu estou escrevendo errado de propósito. Ó, o plebiscito aqui é uma consulta prévia, que antecede, porque assim, o plebiscito vai ser uma consulta anterior à edição do ato. Então, não tem como você aprovar a lei complementar criando o Estado sem fazer a consulta prévia. E a consulta prévia é o plebiscito, que eu propositadamente escrevi aí, pré-bicito. Porque todo mundo sabe que pré é o que vem antes. A gente aprende isso desde a infância, né? Pré-escola, tudo. Então, pré é uma coisa anterior, pré. Então, sempre plebiscito vai ser uma consulta anterior à edição do ato normativo, que no caso o ato normativo seria a lei complementar. Então, o plebiscito é uma consulta anterior. Se for o referendo é uma consulta posterior. Aí, se o processo de criação fosse, não precisa convocar o povo para se manifestar. Cria logo aqui o ato, você cria logo o Estado e depois o povo decide se o Estado se mantém ou não. Aí seria um referendo, tá certo? Mas, por expressa disposição constitucional, que isso é expresso, a população diretamente interessada tem que ser convocada anteriormente. E aí, voltando para o caminho da aprovação da criação do novo Estado, voltando. Quando é convocado o plebiscito, se o plebiscito for favorável, ou seja, a população diretamente interessada se manifestou favoravelmente a desmembramento do Estado, beleza. Continua, porque não é o povo se manifestar, não basta o povo se manifestar para ser criado o Estado, não. Tem mais coisa. Se o povo responde, a população diretamente interessada, majoritariamente é contrária à criação do Estado, para tudo aqui. Para tudo. Não faz mais nada. Se é favorável, aí, meu amigo, o processo legislativo continua, tá certo? Vai ser elaborado projeto de lei complementar. Por que complementar? Porque a Constituição exige. Vai ser ouvida a Assembleia Legislativa do Estado sobre o desmembramento, tá? E aí, esse projeto de lei complementar, se ele vier a ser aprovado, sancionado, está criado um novo Estado. Pronto. É assim que funciona. Então, o equívoco aqui da questão estava tudo certo, tirando a parte do referendo. Tá? O erro está no referendo. Então, uma palavrinha só matou tudo aí. Mas só uma palavra matou a questão. Vamos ver a próxima aqui. A Constituição de 1988, reiterando a prática constitucional brasileira consagrada na Constituição da República de 1891, estabelece a forma federativa do Estado. Por conseguinte, um dos princípios basilares do Estado brasileiro é o da autonomia política dos entes federativos que o compõem. Porém, excepcionalmente, diante de circunstâncias críticas expressamente previstas na Carta Política,
afasta-se momentaneamente essa autonomia em favor da própria manutenção da existência e da unidade da federação. Isso posto, com base no Instituto da Intervenção Federal nos Estados-membros, julgue o item a seguir. A intervenção federal nos Estados-membros é um ato de natureza política privativo do presidente da República e, por conseguinte, não é possível sua apreciação pelo Poder Judiciário. Certo ou errado? Antes da resposta, vamos aqui fazer uma breve digressão sobre as informações que a questão nos dá, né? Pessoal, de fato, o Brasil adota o regime federativo desde a primeira Constituição Republicana, que é a Constituição de 1891. De lá para cá, o Brasil é uma federação, sem dúvida. Por quê? Por que é importante fazer esse divisor aí das águas? Por quê? Porque a Carta do Império, vou colocar aqui a minha mão aqui no meio, né? A Carta do Império para trás, a Carta do Império consagrava o Brasil como Estado unitário. Com a promulgação, com a proclamação da República e a posterior promulgação da Carta Republicana, há uma adoção nítida do federalismo, transformando as antigas províncias do Império em estados. Os senhores terem uma ideia, era tão forte o federalismo, havia um fervor de federalismo tão grande, que à época os atuais governadores de estado nem eram chamados de governadores, eles eram chamados de presidentes do estado tal. Só para você ver assim o fervor que havia pela adoção do federalismo no Brasil, que foi muito inspirado na Constituição dos Estados Unidos, né? Sempre lembrar, até o nome oficial do Brasil era Estados Unidos do Brasil, com a Constituição de 1891. A influência era muito grande, tá certo? E aí a questão fala mais que com a federação se consagra a autonomia dos entes. Perfeito. Mas é necessário que a Constituição traga certas situações, e essas situações elas vão existir, possibilitando o rompimento, ainda que momentâneo, da autonomia, para preservar o bem geral do Estado Nacional, tá? Então, a ideia da existência da intervenção é para proteger um bem maior, que é, tá certo, a unidade do Estado Nacional. Por isso que a Constituição autoriza, excepcionalmente, por isso que eu enfatizei, excepcionalmente, a intervenção, e essa excepcionalidade com a autonomia. Então, ele fala, né? A intervenção federal nos Estados-membros é um ato de natureza política privativo do presidente da República, tá? E, por conseguinte, não é possível a sua apreciação pelo Poder Judiciário. Gente, a questão aqui, ela vai com uma assertiva, pá, tipo uma metralhadora, buf, é isso aí, pronto, né? Ela não está aqui fazendo nenhuma abertura para outras situações. Então, eu vou aqui, antes de responder, te fazer uma pergunta. Fica atento nas informações que tem aqui, ó. Ato de natureza política privativo, a intervenção federal é privativa do presidente da República, tá certo? Só que deixa eu te falar uma coisa, te perguntar uma coisa. Se a intervenção ocorrer, porque um estado, vamos colocar aqui o estado do Ceará, tá certo? Não está respeitando a autonomia do município de Maracanaú. Hipoteticamente, o estado do Ceará não está respeitando a autonomia do município de Maracanaú, tá bom? Então, pensa comigo. Isso é uma violação à autonomia municipal. Autonomia municipal é o quê? Um princípio constitucional sensível. É ou não é? Tá ou não tá? Lá no artigo 34, inciso 7º, se eu não me engano, é a linha C, né? Autonomia municipal. Como é o procedimento para intervenção federal, tá certo? Como é o procedimento para intervenção federal no caso desses? O Procurador-Geral da República provoca a jurisdição de quem? Do STF, tá certo?
Então, nesse caso aí, a declaração da intervenção federal, aí, ela vai do STF e requisita ao Poder Executivo, tá bom? E, pessoal, aqui está se dizendo que em nenhum caso é feito o controle jurisdicional, tá certo? Da intervenção pelo Poder Executivo. E não é verdade, né? Não é verdade. Então, por isso, aqui é o erro. Perfeito, perfeito. Fico feliz com as suas colocações, que eu vejo que você está com o estudo bem adiantado. Só para os colegas que não compreenderem o que ele falou aí. O colega Erison, tá, mencionou um princípio inserido na Constituição Federal, que é o artigo 5º, inciso 35 do texto constitucional. Se você quiser lá olhar depois, isso aí que é uma colocação muito boa dele. Vou explicar o que ele tá falando aí. Então, nós temos o artigo 5º, inciso 35 na Constituição Federal, lá entre os direitos e garantias fundamentais, que diz o seguinte, tá certo? A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. Lesão ou ameaça a direito. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Isso é o artigo 5º, inciso 35 da nossa Carta Constitucional. Isso que eu acabei de dizer textualmente lá. E aí, a doutrina constitucional vai chamar esse dispositivo de princípio do controle da inafastabilidade da jurisdição. Que quer dizer o quê? Que nem mesmo a lei pode, tá certo, impedir o judiciário de analisar uma lesão, quando já ocorreu uma violação do direito, ou a mera ameaça, a expectativa de que haja uma ameaça ao direito. Eu vou me insurgir, chamar o Estado, através da jurisdição, para dizer assim, Estado, proteja o meu direito aqui, tá certo? Proteja o meu direito aqui. Então, essa proteção ela pode se dar tanto preventivamente quanto repressivamente. Isso é o princípio do controle da inafastabilidade da jurisdição, que o colega Erison Marcelino muito bem citou aí, e que, justamente, estes atos praticados pelo Executivo, eles não podem fugir, escapar do controle jurisdicional, que seria esse princípio aí do controle da inafastabilidade da jurisdição. Tá? Então, esse aqui, né, gente, é o erro da questão. Vamos seguir. Conforme, próxima questão, questão 9ª. Acerca das normas que regem o direito constitucional brasileiro, julga o item seguinte. Conforme expressa disposição constitucional, a organização política administrativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos soberanos e autônomos. Certo ou errado isso aí, pessoal? Vamos lá, vocês têm que saber essa daí, hein? Essa daí é uma das questões que eu mais chamei a atenção de vocês aí, desde a primeira aula. Certo ou errado? Muito bem, Carla. Muito bem. Pessoal, o erro aí, só eu falo isso, o único ente soberano que nós temos é a República Federativa do Brasil, é o Estado Federal, tá? É o Brasil enquanto Estado Federal. Esse Brasil, Estado Federal, é o ente soberano. Todos os outros entes, eles apenas têm autonomia, tá? Autonomia, ok? Então, o erro da questão fala que todos, tanto a União, estados, Distrito Federal e municípios, todos eles são soberanos, tá? Não são soberanos, tá? Na realidade, aqui, nenhum deles é soberano. Nenhum desses aqui mencionados na questão tem soberania. Só quem tem soberania é o Estado Federal, tá bom? Só quem tem soberania é o Estado Federal. Só quem é soberano é a República Federativa do Brasil, é a República Oriental do Uruguai, é os Estados Unidos da América do Norte, é a República de Portugal, tá? Esses aí são soberanos, tá? É o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte,
Esses têm soberania, tá bom? Mas internamente, aqueles estados que reconhecem entes, eles têm apenas o quê? A autonomia. A autonomia, tá bom? Então, a pessoa jurídica de direito, não pode confundir a pessoa jurídica de direito internacional, tá bom? Com as pessoas de direito público interno. Não pode haver essa confusão, tá bom? Por isso que está errado. Não, exatamente, não são todos soberanos, eles são o quê? Autônomos. Quando a questão de amarra que todo mundo é soberano, tá errado. Vamos lá. Aqui, pessoal, essa 10ª questão, ela na realidade, ela é letra expressa da Constituição, tá? Letra expressa da Constituição. Acerca dos terrenos de marinha e das águas públicas, julguem o item que se segue. Fala assim: os terrenos de marinha, assim como seus terrenos acrescidos, pertencem à União por expressa disposição constitucional. Quando você olha a Constituição, você faz a leitura dos dispositivos, né? Quando você passa o artigo 18, começa o artigo 20, 18, 19, aí você chega no 20. Aí o 20 tem lá, são bens da União. Aí você vai encontrar isso aí, os terrenos de marinha, né? Porque se tratam de bens públicos, cada ente federativo tem os seus bens públicos. Então, a União tem os seus bens públicos, estão listados ali no artigo 20. Os estados também terão seus bens públicos e os municípios também terão os bens públicos. Tá? Esses bens públicos, eles podem ser de natureza comum, como podem ser de natureza especial. Tá? Então, esses bens públicos de uso comum, como são ruas, praças, por exemplo, tá? Eles são de uso de todos, da comunidade, de um modo geral. E vão ter aqueles bens de uso especial, que é onde vão funcionar o quê? Os órgãos da administração, tá bom? As repartições públicas. Então, são bens de uso especial, onde a administração vai exercer ali as suas atividades. Então, essa questão 10 é a expressa disposição constitucional, tá? Meramente isso previsto ali no artigo 20. Seguinte, com relação ao processo legislativo, julgue o item abaixo, seria inconstitucional lei distrital, né, uma lei do Distrito Federal, que fixasse em 70 quilômetros a velocidade máxima permitida nas vias urbanas do DF. Isso aí tá certo ou errado, pessoal? Com base nas aulas aí que nós tivemos anteriores aí. Tá certo, né, gente? Isso aí tá certo. Por que que tá certo isso aí? Por que que é inconstitucional uma lei que fixa em 70 quilômetros aí a velocidade nas vias urbanas aí do DF, tá? Porque compete à União, no caso, legislar sobre trânsito e transporte, tá? Trânsito e transporte. Competência da União, ok? Esse é o artigo 22, inciso 9, tá? Julgue o próximo item relativo à organização político-administrativa do Estado. Pesquisas de opinião abaixo assinados e declarações de organizações comunitárias favoráveis à criação, à incorporação ou ao desmembramento de municípios são capazes de suprir o rigor e a legitimidade do plebiscito exigido pela Constituição Federal de 88. Questão aí interessante, né? E é uma questão muito recente, é uma das últimas provas realizadas aí antes da pandemia, né? Aqui do Ministério Público do Estado do Ceará, concurso aí para analista ministerial, né? Vocês poderão fazer aí, então logo se formem aí, né? Isso, cara. Isso. Essas
de opinião, abaixo-assinados, declarações, elas são muito boas e fazem parte da ideia de liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Ou seja, de você trazer essa discussão e esse debate para a comunidade. Tá ótimo, massa, tá? Mas não tem como suprir a exigência constitucional. Isso não tem como. Se você levar essa questão para debater na comunidade, né, é salutar, é fantástico, é importante, mas não supre as exigências constitucionais. Por isso está errado. Vamos ver aqui a próxima. A respeito da organização político-administrativa do Estado brasileiro, julgue o item subsequente. Diante da inexistência de lei federal pertinente, os estados possuem capacidade plena para legislar sobre normas gerais em direito tributário. Aqui você tem que saber duas coisas nessa questão, duas coisas importantes. Tá? Primeira coisa, você tem que saber onde se insere matérias de direito tributário. Direito tributário é uma competência, é uma matéria que se insere no âmbito de competência privativa, que é aquela competência fechada, estanque, ou o direito tributário, ele se insere no âmbito daquela competência que a gente chama de concorrente. A primeira coisa que você tem que saber é saber isso aí, tá? Para ter êxito na questão. Então, se eu observar, eu estou até começando pelo fim, né? Então, a questão aqui, ela te dá uma ajuda. Ela te dá uma ajuda aqui. Mesmo que você não pense aqui, não vê, às vezes você passa despercebido, mas a questão está te dando uma ajuda aqui. Porque ela está falando assim, ó, normas gerais em direito tributário. E quando ela fala em normas gerais, já dá para você pensar assim, poxa, normas gerais. Opa, normas gerais é o que acontece no âmbito da competência concorrente. Né? Porque no âmbito da competência concorrente, a União edita normas gerais e os outros entes vão complementar a legislação federal. Aqui já tem uma pista boa, né? Já tem uma pista. E aí a questão fala, né? Inexistência de lei federal pertinente, os estados possuem capacidade plena. Então, supondo que não existissem normas gerais sobre direito tributário, que normas gerais é essa? O Código Tributário Nacional, CTN, é uma norma geral de direito tributário. Código Tributário. Que, aliás, o nosso Código Tributário ainda é da década de 60, tá? Código Tributário Nacional. Então, esse Código Tributário Nacional é o quê? Uma norma geral. Mas, se ele não existisse, os estados assumiriam capacidade legislativa plena. Perfeito. Vamos lá. Vamos lembrar disso aí. O que são as competências, a técnica de repartição vertical? Aquelas matérias que estão, por exemplo, no artigo 24 da Constituição Federal, elas são matérias de competência concorrente. Então, no âmbito da competência concorrente, cabe à União editar normas gerais e os estados complementarem aquela matéria. Se a União não edita normas gerais, os estados assumirão a capacidade legislativa o quê? Plena. Tá, tudo bem, perfeito. Os estados assumem capacidade legislativa plena. O que isso significa? Editarão normas gerais e as normas para atender suas peculiaridades. Vindo posteriormente uma lei federal, falando de normas gerais, vai suspender a eficácia da norma estadual naquilo que lhe for contrário. Suspende, tá? Então é assim que funciona. E aqui a questão falou isso, né? Na inexistência da lei federal pertinente, os estados possuem capacidade legislativa plena para legislar sobre normas gerais de direito tributário. Tá certo. Competência concorrente. Tá certo. Vamos na sequência. A respeito da organização político-administrativa do Estado brasileiro, julgue o item subsequente.
em razão da capacidade de auto-organização dos Estados-membros, as constituições estaduais não se sujeitam a quaisquer limitações previstas pela Constituição Federal de 88. Pessoal, isso aqui está muito errado, mas é muito errado. E olha, observem, tá? Observem. Questão muito recente, questão que foi, assim, concurso feito ali em fevereiro, março de 2020, antes do reconhecimento da pandemia no Brasil. É um concurso que é para auditor fiscal da Receita, é da Receita Estadual, mas é um concurso muito concorrido, tá? Muito difícil. E aqui é uma questão que é isso que eu peço a vocês, tá certo? Acompanhem as aulas direitinho, dá uma olhada nos artigos da Constituição, que vocês conseguirão aprender. Vocês estão vendo aqui na prática. Eu não trouxe questão de nível médio, não. Eu trouxe questões as mais recentes sobre o assunto, do mais alto nível, tá? Para que vocês observem como cai, como isso é cobrado. Então, aproveita que a gente vê essas questões e a gente vê um pouquinho da teoria também, rever a teoria, né? Então, essa questão, se você, depois que eu estou comentando aqui, eu te peço que você dê uma olhada no caput do artigo 25 da Constituição. Nunca mais na vida você esquece. Ouvindo aqui o que eu estou dizendo, vendo aqui a questão, e dá uma olhada no caput do 25, tá certo? Porque eu não estou olhando para a Constituição, então, assim, eu não está 100% igual o que eu vou dizer agora a redação. Mas se você olhar o artigo 25, você vai estar lá, você vai encontrar mais ou menos isso, que os estados organizam-se e regem pelas suas constituições estaduais, leis estaduais, observados os limites impostos na Constituição Federal. Então, quando você observa isso, observar os limites impostos pela Constituição, já cai por terra esse final aqui, ó. Não se sujeitam a qualquer limite. Tá, aí vamos, ó, essa questão aqui é interessante, porque vamos supor o seguinte, que você não tivesse estudado esse assunto aqui que a gente estudou. Você conseguiria encontrar o erro dela com base num assunto que a gente estudou no período passado, lá no segundo período. Lá no segundo período. Eu vou relembrar esse assunto, só para você ver. Então, você conseguiria, tá, resolver essa questão por dois caminhos, usando o direito constitucional. Vamos supor, eu não sei muito bem, eu não aprendi bem organização política administrativa, né, o título terceiro da Constituição, tudo bem. Mas tem uma matéria do período passado que matava isso aqui. Lembram? As primeiras matérias estudadas no período passado, chamada o poder constituinte, que é o poder de criar uma Constituição. Poder constituinte originário, e você vai ter o poder constituinte o quê? Derivado. O poder constituinte derivado, decorrente, que é o poder constituinte derivado, ele se divide em três, doutrinariamente falando. Período constituinte derivado reformador, possibilidade de alterar a Constituição sem abolir cláusula pétrea. Poder constituinte derivado revisor, aquele que está presente lá no ato de disposição constitucional transitória, que 5 anos contados da promulgação da Constituição seria permitida a revisão constitucional. E poder constituinte derivado decorrente, que é mesmo poder constituinte derivado decorrente, é a possibilidade que os Estados-membros têm de elaborar suas próprias constituições, observados os limites impostos pela Constituição Federal. Então, se você sabe que os Estados ditam suas constituições porque eles exercem ali um poder constituinte derivado decorrente. E quais são as características do poder constituinte derivado? Quais são? É o que? Subordinação, é subordinado ao que determinou o constituinte originário, subordinado, e o que? Condicionado. Ora, subordinação e condicionantes é ou não é um caso de limitação? Pronto, tá? Você tinha dois caminhos aqui para não errar essa questão, tá bom? Vamos para a próxima.
Ah, a respeito da organização político-administrativa do Estado brasileiro, julgue o item subsequente. Por expressa disposição constitucional, as competências materiais e legislativas dos municípios subordinam-se integralmente ao disposto nas constituições dos respectivos estados a que eles pertencem. Tá? Gente, ó, tenham muito cuidado com essas questões que falam assim, ó, expressa disposição constitucional. Porque, assim, quando fala expressa disposição constitucional, tem que estar lá. E isso dito no texto constitucional, tem que estar dito lá. Não tem dedução, tem que estar expresso lá. Tá? Tem que estar na letra da lei. Ok? Então, essas competências aqui, materiais e legislativas dos municípios, subordinam-se integralmente ao disposto na Constituição dos respectivos estados a que eles pertencem? Claro que não, está errado. Deixa eu contar um caso que aconteceu aqui no Ceará para vocês. Caso prático, o Supremo Tribunal Federal julgou uma ação direta de inconstitucionalidade, já tem alguns anos, tem mais de 10 anos isso, tem uns 13 anos. A Constituição do Estado do Ceará, ela criava umas determinações assim muito estranhas. Por exemplo, a Constituição do Estado do Ceará falava que os municípios deveriam fornecer transporte para os estudantes da zona rural, na realidade, deveriam transportar os estudantes da zona rural. A Constituição do Estado do Ceará determinava como deveria ser e onde deveria ser o funcionamento do logradouro das administrações municipais. Ou seja, onde deveria funcionar, por exemplo, a sede da prefeitura. Tá? E aí, o que acontece? Eu estou aqui lembrando, puxando de cabeça, se você quiser depois pesquisar, você joga no Google, né, que você vê isso aí. Eu acho que, se eu não me engano, é a ação direta de inconstitucionalidade 307. Se alguém for pesquisar e não for, me avisa depois, que eu procuro, porque eu estou puxando de cabeça aqui. É a ADI 307, daqui do Ceará, que era que o Supremo acabou declarando esses dispositivos da Constituição do Estado do Ceará, do Supremo Tribunal Federal disse, isso é inconstitucional, porque é competência dos municípios, tá certo? Regular a questão da educação no seu âmbito e também faz parte da autonomia dos municípios dizer onde devem funcionar as suas administrações municipais. Isso não é papel do Estado. Então, o que a questão está dizendo vai frontalmente a isso aqui, né? Dizendo que os municípios eles se subordinam integralmente. E não é verdade. Tanto é que o município ele tem autonomia para decidir questões como o horário de funcionamento do seu comércio, tá certo? Ele não se curva e se subordina integralmente aos estados, ok? Não há essa disposição na Constituição. Questão 16. Com relação à organização do Estado e às funções essenciais à justiça, julgue o item subsequente. E aí a questão traz uma situação hipotética, né? Determinado Estado da Federação violou a autonomia municipal por ter repassado a seus municípios, em valor menor do que o devido e com atraso, receitas tributárias obrigatórias determinadas pela Constituição Federal de 88. Nesta situação, o presidente da República não pode decretar de ofício intervenção federal no referido Estado. Certo ou errado? Essa aqui é uma questãozinha mais complicada. Essa aqui é um pouquinho mais difícil. Alguém tentou fazer? Certo ou errado?
Ninguém diz para mim aí? Beleza, Erison, certo. Gente, por que o presidente não pode decretar de ofício a intervenção federal nesse estado aí? Porque, pessoal, a questão é muito clara e ela fala em violação de autonomia municipal. O que violação de autonomia municipal é? Princípio constitucional sensível. E a localização dele já nos brindou. Erison, só tirar uma dúvida com você, para eu não, assim, eu menciono muitas vezes o seu nome, eu não quero estar cometendo um equívoco. É Erison mesmo ou Erison, por causa do S? Erison. Tira essa dúvida para mim, para eu não estar falando teu nome errado aqui, que é ruim a gente ouvir. Se eu estiver falando o nome errado, me desculpa, tá? É Erison ou Erison, tá? Só para tirar essa dúvida aí, tá bom? Ah, e vamos voltar aqui à explicação. De fato, como ele bem disse aí, está certo, porque, gente, quando há violação do princípio sensível na Constituição, tá? Quando há violação do princípio sensível, o presidente não pode, na canetada, pá, decretar uma intervenção. A gente já viu aqui mais de uma vez, em aulas anteriores e neste nosso encontro de hoje, como é que se dá o processo para intervenção nesses casos. O que é necessário? É necessário que o Procurador-Geral da República, PGR, entre com uma ação no Supremo, que alguns livros vão chamar de representação interventiva, outros chamam de ação direta de inconstitucionalidade por intervenção. Eu, Bruno, particularmente, prefiro o primeiro nome, representação interventiva, tá? Mas os dois nomes aparecem. Representação interventiva. Ele ingressa e o Supremo vai julgar, como julgaria um processo normal, tá certo? Tá bom? Então, dessa forma, ok? O Supremo julga. Então, a intervenção, o que o presidente faz nessa intervenção é dar o quê? Dar uma execução a uma decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal, tá bom? E aí é assim que funciona. Então, não é de ofício, porque de ofício seria o presidente tem ciência do caso e pá, vou decretar intervenção, tá bom? Isso aí seria de ofício, tá? Ele teve ciência que houve a violação e aí decreta a intervenção, perfeito? E não é, e aqui não pode fazer isso, ele não pode decretar de ofício, por isso que a situação hipotética está correta. Vamos ver outra questão desse certame aí. A forma federativa, então na questão 17, a forma federativa de Estado é cláusula pétrea, porque a Constituição Federal de 88 veda a possibilidade de emenda constitucional tendente a aboli-la, não fazendo o mesmo em relação à forma de governo, que constitui princípio sensível da ordem federativa, podendo ser autorizada a intervenção federal no ente federado que a desrespeitar. Isso aqui é uma questão perfeita e que acaba sempre gerando muita confusão, tá? Entre aquilo que é cláusula pétrea e aquilo que é princípio constitucional sensível. Vamos atentar para isso. De fato, a forma federativa é cláusula pétrea quando você olha o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1º, tá certo? Você vai observar isso. Não se admite a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado. Ali houve uma limitação à atuação do constituinte derivado, tá? Então, nem emenda constitucional pode abolir a federação, ok? Ou seja, o Brasil voltar a ser um Estado unitário, como foi na época do Império. Isso não tem como, através desta Constituição, não tem como. O professor pode, algum dia na vida, quem sabe, o Brasil ser de novo um Estado unitário só com uma nova Constituição, com outra manifestação do poder constituinte originário. Com este poder constituinte originário, da Constituição, que elaborou a Constituição
de 5 de outubro de 88, não tem como. É cláusula pétrea. Cláusula pétrea, ou cláusula da eternidade, ou núcleo intangível da Constituição, que não pode ser abolido. Tá? Então, tá perfeito. Agora, com relação à forma de governo, que é a forma de governo republicana, essa não está inserida na cláusula pétrea. Ela está inserida como um princípio sensível. Tá? Então, o que a questão fala é que se houver o desrespeito ao princípio sensível, pode haver a intervenção federal no ente que a desrespeitar. Então, o Constituinte não colocou a forma de governo, que é a República, como cláusula pétrea, colocou como princípio sensível. Não colocou, por exemplo, o regime democrático, colocou o regime democrático como princípio sensível, sistema representativo. Então, havendo violação, cabe intervenção federal. É só isso que o texto quer que você saiba. Então, tá correto aí, né? Tá certo. Vamos ver aqui a questão 18. Por ser competência privativa da União legislar sobre telecomunicações, é inconstitucional lei municipal que discipline o uso e a ocupação do solo urbano para instalação de torres de telefonia celular no respectivo município. Tá? Pessoal, essa questão, ela tá, não, é de fato, você tem toda a razão. Sabe por quê, Erison? É porque essa questão, ela envolve uma matéria que se relaciona com o direito, o chamado direito municipal e urbanístico. E aí, eu sei, quando eu vi a questão, quando eu coloquei de propósito, porque aí eu vou fazer um aprofundamento aqui, tangencial, tá? Que obviamente eu não vou cobrar em prova, mas era uma forma de eu complementar a matéria, porque isso aqui é estudado mais, ou se o curso, que nem é todo curso no Brasil que tem uma disciplina de direito municipal e urbanístico. E também isso aqui é estudado também em direito administrativo, quando se trata de desapropriação, já já eu explico por quê. E também o professor de direito civil pode falar nisso aqui também, se ele for falar de servidão administrativa, servidão no âmbito do direito das coisas que envolve posse de propriedade. Eu sei que talvez eu estou falando muita coisa aqui que vocês estão no começo do curso, para muitos soa estranho. Mas por que, que eu coloquei isso? Porque tem um artigo na Constituição que vai falar a respeito desse direito municipal. E esse direito municipal, queira ou não, ele se insere no âmbito da competência do município. E aí você, neste ponto, você tem razão, né, no que você fala sobre a questão desse confronto aí, tá? Então, eu vou pedir que vocês, pessoal, agora eu vou fazer uma explicaçãozinha, que é onde eu quero aprofundar essa temática aqui, né? E por isso que eu o fiz. Não vai ser cobrado de prova, tá? Mas só para vocês entenderem por que eu coloquei isso. Coloquem a Constituição de vocês no artigo 182. 182. Eu não me lembro qual é o dispositivo de cabeça aqui. Eu vou ter que dar uma olhadinha aqui. O artigo 182, ele fala de política urbana, tá? E aí é o seguinte, ó. Olha o artigo 182, parágrafo 4º. Estou aqui também com a minha Constituição na mão, ó. 182, parágrafo 4º. É facultado ao poder público municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário de solo urbano
não edificado, subutilizado ou não utilizado para que promova seu adequado aproveitamento, tá? E aí sobre algumas penalidades. Então, o município, ele vai ter esta competência, tá certo? Para disciplinar o uso e a ocupação do solo urbano, tá certo? Uso e ocupação do solo. O município tem essa competência constitucional. Então, a questão mistura duas coisas aqui. Uma competência privativa da União, o colega Erison mencionou ali, que é a questão da legislação sobre telecomunicações, é uma competência privativa da União. Todavia, então assim, ó, por ser competência privativa da União, legislar sobre telecomunicações. Perfeito, tá? Aí aqui o problema está na segunda parte, que é porque a Constituição mistura duas coisas. A Constituição quer que você procure formular um raciocínio. Ora, se a União tem competência para legislar sobre telecomunicações, o município não pode é, editar legislações sobre instalação de torres de telefonia. Então, mistura as duas coisas, telecomunicações com a instalação de torres. Essas instalações de torres aqui que acontece, que para acontecer numa área, numa propriedade, ela é uma servidão. Quando você tem uma torre colocada numa propriedade ali, é um caso de servidão, tá certo? De servidão administrativa. Então, quando a questão fala é competência privativa da União legislar sobre telecomunicações, ok? Só que aí ela fala, é inconstitucional lei municipal que discipline o uso e a ocupação do solo urbano para a instalação de torres de telefonia no respectivo município, tá bom? E aí, no caso, o erro dessa questão está em dizer que os municípios não têm competência para legislar sobre o uso e a ocupação do seu solo urbano. E dentro desse uso e ocupação está a inserção de torres de telefonia, tá? De postes de eletricidade, se for o caso, né? Então, esse é que é o erro dessa questão aí, tá certo? É dizer que o município, se ele editar uma lei sobre esse tema, ele não pode fazer, sendo que ele tem competência constitucional para legislar sobre o uso e a ocupação do seu solo urbano. É tanto que isso deságua em outras formas legislativas, como, por exemplo, a edição do plano diretor do município, tá certo? E por aí vai. Bom, questão 19. Que é isso, meu amigo? À disposição. Tá? Prazer ajudar sempre, colaborar. Né? Então vamos lá. Em relação à organização do Estado e da administração pública, julgue o seguinte item. Compete privativamente à União legislar sobre sistema monetário e de medidas, título, títulos e garantias de valores. Pessoal, vou dar uma dica aqui para vocês, que é uma dica, eu não sei decorado, eu não sei. Todas aquelas competências privativas da União, listadas lá, eu não sei decorado, eu não sei. Nem as legislativas, nem as administrativas, tá certo? E olha que eu dou aula desse assunto aí eu dou aula sobre esse assunto desde 2008 e eu não consegui decorar, tá bom? Agora eu quero dar uma dica. Desculpa, né? O pessoal está perguntando ainda da 18. A 18 tá errada, tá? Errada, 18. Qual é o erro da errada? De novo, o erro da errada é dizer que é inconstitucional lei municipal que trata de uso e ocupação de solo urbano. Por quê? Porque é constitucional lei municipal que trata de ocupação de uso e solo urbano. Então a 18 está errada por isso, tá bom? Eu vou dar uma dica aqui para vocês, que é uma dica que eu faço quando eu me deparo com uma situação que eu não lembro
Às vezes você lembra de uma coisa, mas não lembra de outra. Aí eu vou dar uma dica aqui. Ó, o artigo 22, não é nem o 22, é o 21. O 21, ele fala assim, ó. 21 fala assim. Você tá certa, Carla, tá certa. Tá expresso, exatamente, a letra de lei do 22, inciso 6. Agora, você tá certíssimo. Eu tô voltando pro 21, porque eu quero dar uma dica, que é o que eu faço. Pode ser que isso que eu faço ajude alguns de vocês, ou todos vocês, em algum momento de aperto de esquecimento, tá? Vamos voltar para a União. Aqui. Quando aparece uma questão dessa, olha o seguinte, ó. Se você pegar uma cédula de real aí, qualquer uma, cédula de R$ 2 aí, né? Você pegar a cédula de R$ 2, você observa lá no timbre dela, Banco Central do Brasil. Então você sabe que quem emite moeda no Brasil é a União. Então, o Banco Central ele pertence à União. Ele é uma autarquia da União, o Banco Central, o Bacen. Então, quem vai emitir a moeda é a Casa da Moeda, que também é organizada, mantida pela União, Casa da Moeda. Tá? Então, a dica que eu dou é o seguinte: tentem relacionar. Pessoal, ó, se o artigo 21 diz, compete à União, inciso 7, emitir moeda, tá claro. Aí você não lembra que a União legisla sobre sistema monetário, medidas, título de garantia. Você não lembra disso, você esqueceu disso. Você olhou aqui e não lembrou disso. Mas, assim, quando ele fala sistema monetário, tem a ver com moeda. Mas você lembra, porque você lembra do seu dinheiro, aí você olha para o seu dinheiro e você diz, não, peraí, quem emite moeda é a União. Ora, vamos para a lógica. Se a União emite moeda, lógico que ela que vai legislar sobre moeda. Deu outro branco, deu outro branco. Lembra dos R$ 200, da cédula de R$ 200 que apareceu assim do nada. R$ 200. Eu ainda nem peguei uma ainda nem vi. Eu ainda nem passei a mão nela. Da cédula de R$ 200, tá certo? Então, perceba, foi uma determinação do Banco Central, tá bom? Então, perceba, se a União emite a moeda, ela vai legislar sobre isso, tá bom? Então, quando você observa, compete privativamente à União legislar sobre sistema monetário, medidas, tipo de... Aí você pensa assim, bom, se a União emite a moeda, como é que ela vai emitir, ela vai legislar sobre uma coisa que ela não emite? Se ela emite, ela legisla, tá bom? É uma dica que eu dou para vocês e que eu utilizo quando, como eu disse, eu não sei todos decorados. Então, às vezes eu procuro uma pista dessa natureza para me socorrer, busca aqui na cabeça, né? Espero que ajude aí vocês. Tá bom? Então vamos lá. Vamos ver aqui a prova do último concurso para o Instituto Rio Branco, para a carreira de diplomata. Considerando as competências dos poderes de Estado e a estrutura da administração pública, julgue o item a seguir. Na esfera de competência do Congresso Nacional, insere-se aprovar previamente a decretação pelo chefe do Executivo de intervenção federal em qualquer unidade da federação. Pessoal, tem alguns erros aqui, né, mas a redação ela é confusa, tá? Ó, na esfera de competência do Congresso, insere-se aprovar previamente a decretação pelo chefe do Executivo da intervenção federal em qualquer unidade. Aqui está dizendo o seguinte, que qualquer decretação que o presidente faça, qualquer decretação de intervenção federal, o Congresso tem que se manifestar, tá bom? É isso que está dizendo. Qualquer decretação, o Congresso tem que se manifestar. É isso que está dizendo. Aí, isso é verdadeiro ou falso? Qualquer situação de intervenção federal que o presidente decrete, o Congresso tem que se manifestar, tá?
Vamos lá, vamos relembrar algumas coisas aqui. Existem casos de intervenção federal, gente, que é solicitado pelo próprio Congresso, pelo próprio Poder Legislativo. O próprio Poder Legislativo solicita intervenção federal. Ele vai solicitar e depois ele vai fazer o quê? Aprovar. Se ele já está solicitando é porque é necessário. Quando a coação, o poder coacto, é o próprio Poder Legislativo, ele solicita. Então, é um caso que ele não se manifesta, ele não aprova, ele mesmo está pedindo. Ou federal, naquele caso de violação de princípio constitucional sensível, tá? O Poder Legislativo também não se manifesta. Então, o que vocês têm que observar é que, nos casos que é dado para que o Executivo decrete, exemplo, o primeiro caso que aparece de intervenção federal, a União não intervirá nos estados, exceto para manter a integridade nacional. No caso de ruptura com o Pacto Federativo, um estado se declarou independente, uma região, no caso, o presidente ele pode decretar intervenção federal e aí o legislativo ele faz o quê? O controle, tá certo? Sobre essa decretação. Mas não, inclusive ele é convocado, né, a se manifestar. Mas não é aqui, do jeito que está dizendo aqui, que é sempre na competência do Congresso fazer isso. E também tem um outro caso, tem um outro erro aqui. Se você não lembrar disso, tem outro erro aqui, que é o final da questão, que fala assim: intervenção federal, ou seja, insere-se aprovar previamente a decretação pelo chefe do executivo de intervenção federal em qualquer unidade da federação. Qualquer unidade. Só qualquer unidade está envolvendo Estado e município. E lembra, a União não intervém diretamente nos municípios, salvo se o município se localizar em território federal. E atualmente não existe. Tá certo? Só nesta hipótese. Ok? Bem, pessoal, essas aí eram as nossas questões que nós utilizamos como modelo para resgatar alguns conceitos, algumas teorias já por nós estudadas aqui, desde o início das aulas em fevereiro, tá bom? Espero que possa ter clareado um pouquinho, tá certo? Possa ter clareado e possa ter ajudado. Se algum colega ainda tiver ficado com dificuldade, que não ficou claro, que ficaram dúvidas ainda, tem um caminho que dá para seguir, que dá para fazer antes da prova, tá certo? Olha, todas as nossas aulas, desde a primeira, estão disponíveis. Seja as primeiras aulas no YouTube, sejam as últimas aulas aqui disponíveis no Microsoft Teams. Então, é trabalhoso, mas se você quiser mesmo rever tudo, né, o caminho seria esse: fazer essa revisão, reassistir as aulas, né, para, enfim, se você teve dificuldade, tentar fazer a leitura dos materiais que foram enviados. E aí, a melhor dica que eu acho aqui é uma leitura com repetição, ler e reler, os seguintes artigos que serão explorados na prova. Estou anotando aqui, tá? Artigo 8, os artigos